Eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara. Hoje é dia 25/3/2020 e essa gravação ela diz respeito a uma disciplina intitulada Direito Previdenciário e ela está sendo ministrada a favor dos alunos do 10º período turno manhã da PUC Minas. O tema da nossa videoconferência hoje é beneficiários segurados do regime geral de previdência social. Quando nós falamos de segurados do regime geral de previdência social, isso envolve um conceito mais amplo, que é o conceito de beneficiários. Ao falarmos de beneficiários do regime geral de previdência social, o conceito doutrinário qualifica beneficiário como toda e qualquer pessoa física que pode ser titular de direitos e deveres, perante o regime geral de previdência social, o RGPS, que é gerido no nosso social. You are currently the only person in this conference. Duas espécies desse gênero, que são segurados, e nós temos ainda os dependentes. Segurado é toda e qualquer pessoa física, tá, que pode se inscrever e se filiar ao regime geral de previdência social. Então, o segurado, sendo essa pessoa física, ele se submete às relações jurídicas previdenciárias. E as relações jurídicas previdenciárias são três. Nós temos a relação jurídica de filiação, que é o momento a partir do qual essa pessoa física torna-se segurada do regime geral de previdência social. Nós temos ainda a relação jurídica de cotização, porque essa pessoa física, para ela manter e ter a condição de segurado, ela, em regra geral, ela tem que verter contribuições sociais para o regime geral de previdência social, e essas contribuições sociais, elas são recebidas pela Receita Federal a partir da Lei 11.457, mas, ressalvada aquela hipótese de período de graça, em que mesmo sem contribuir, ele mantém a condição de segurado, e nós temos ainda a hipótese, de relação jurídica de proteção social. Quando esse segurado, estando filiado e mantendo a condição de segurado, ele é acometido de risco social. E quando ele é acometido de risco social, ele, ao invés de contribuir para o regime geral de previdência social, ele passa a gozar de benefícios e serviços do regime geral, sabendo que o único serviço atual é a reabilitação profissional. Por outro lado, nós temos ainda a figura dos dependentes. E quando nós falamos de dependentes, dependente também é pessoa física, tá, que se subordina ou que se vincula à pessoa do segurado em função de um vínculo de dependência econômica. Então, nós vamos ter uma relação entre segurado e dependente. E aí, na falta do segurado, e quando eu falo de falta, eu falo de óbito, que é a ausência definitiva, ou mesmo a ausência definitiva do segurado, ou mesmo da ausência temporária, no caso de prisão, protegida pelo regime geral de previdência social. Não existe, tá? A partir desse momento, a conferência será transformada em podcast. E ao ser transformada em podcast, nós vamos continuar de onde paramos. Nós falamos o seguinte, que os dependentes vão fazer jus a benefícios previdenciários e a serviço de reabilitação profissional, caso haja falta
do segurado, né? E essa falta de segurado envolve o óbito ou a ausência civil, ou seja, aquele desaparecimento sem deixar representantes e sem notícias de paradeiro, que aí a gente chama de ausência definitiva, que dá ensejo à pensão por morte, e nós temos ainda a reclusão, né, do segurado, e essa reclusão ela é considerada como ausência temporária pela doutrina, e ela dá direito ao benefício de auxílio reclusão, caso o segurado seja um segurado de baixa renda. Então, nós temos que pessoas jurídicas não recebem benefício previdenciário, somente pessoas físicas. E essas pessoas físicas, elas podem ser pessoas físicas que são qualificadas como seguradas ou que são qualificadas como dependentes. Dentro da figura de segurados, nós temos diversas subdivisões. E dentro dessas estão qualificados e definidos no artigo 11 da Lei 8.213, que é o Plano de Benefício da Previdência Social. Os obrigatórios, eles se vinculam ao regime geral de previdência social, não por um ato volitivo de vontade, mas por uma determinação legal. E essa determinação legal, ela se dá, tá, por meio do exercício de uma atividade remunerada que eles exercem, tá claro? E essa atividade remunerada que exercem, elas podem ser, tá, uma atividade com vínculo empregatício. Se ele exerce a atividade remunerada, necessariamente ele é segurado obrigatório, tá claro? Por outro lado, nós temos a figura do segurado facultativo. E os segurados facultativos são aqueles que, em regra, não exercem atividade remunerada, ou, caso o façam, que a lei os desqualifica, ou a lei os exclui da condição de segurados obrigatórios. Então, seria, por exemplo, a do lar, sem qualquer outra atividade, né? Os estagiários, que a lei fala que esse vínculo de estagiário, essa bolsa que eles recebem, necessariamente não os qualifica como segurado obrigatório, seriam síndicos de condomínio não remunerados, considerando como remuneração a isenção da taxa condominial, né, de condomínio, e ainda outras pessoas, estudantes, presidiários que não estejam exercendo atividades junto ao regime geral de previdência social, por exemplo, presidiários que estão exclusivamente presos, tá? E que não estão exercendo atividades laborais mediante convênios com a Secretaria de Segurança Pública. Então, nós estamos falando que o presidiário, ele pode ser um segurado facultativo. E quando ele vai ser um segurado facultativo? Quando a família recolher as contribuições para ele. Tá claro, gente? Agora, se o segurado ele estiver trabalhando, tá, mediante convênio na forma do artigo 32 da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, esse presidiário, ele vai ter carteira assinada, e ao ter carteira assinada, ele necessariamente vai se qualificar como segurado obrigatório empregado do regime geral de previdência social. Então, leia-se, entenda-se. Se for um presidiário preso, tá, sem trabalho, ele pode contribuir como segurado facultativo. Se ele for um presidiário preso, obviamente, né, e trabalhando para fins de remissão de pena, trabalhando para a Secretaria de Segurança Pública, ele não trabalha mediante convênio. Ainda assim, podem ser vertidas contribuições para ele como segurado facultativo. Agora, se for um presidiário preso e trabalhando, tá, trabalhando para uma pessoa jurídica de direito privado,
que tem convênio com a Secretaria de Segurança Pública, nesse caso, ele se torna necessariamente um segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E aí, essa pessoa jurídica empregadora é que vai verter esses recolhimentos para ele na condição de segurado obrigatório empregado. Então, essas são as classificações, né, as classificações de segurado facultativo. Eu ainda chamo a atenção para vocês com relação ao segurado facultativo, porque o segurado facultativo, ele pode ser um servidor público. Mas quando ele é servidor público, para ele ser segurado facultativo, ele tem que estar em licença não remunerada. Licença não remunerada, tá, junto ao regime próprio. Não remunerada, junto ao regime próprio de previdência social, ele vai poder verter recolhimentos para o regime geral de previdência social. E isso é algo muito interessante para posteriormente fazer uma contagem recíproca de tempo de contribuição e utilizar esse período contributivo como período de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria junto ao regime próprio de previdência social. Tá claro, gente? Então, em regra, o servidor público não pode usar o regime geral de previdência social como previdência complementar facultativa. Se ele estiver recolhendo para regime próprio, ele não pode recolher simultaneamente para o regime geral na condição de segurado facultativo. Ele só pode ter dupla filiação na condição de professor. E aí, sendo professor, ele não vai ser segurado facultativo e ele vai se tornar segurado obrigatório e empregado do regime geral de previdência social. Caso não tenham entendido, por favor, formular perguntas que depois da gravação eu as respondo. Seguindo, quando a gente fala ainda de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, os segurados obrigatórios se subdividem em algumas classes. Quais seriam as classes? Nós temos o segurado obrigatório empregado, não é isso? E esse segurado obrigatório empregado, antes de entrar nesse ponto, nós temos ainda o segurado obrigatório empregado doméstico. Terceira classe de segurados obrigatórios, nós temos os segurados obrigatórios trabalhadores avulsos. Quarta classe, nós temos os segurados obrigatórios segurados especiais. E, finalmente, quinta classe, né, que são segurados obrigatórios contribuintes individuais. Todos eles exercem atividade remunerada, não é isso? E essa atividade remunerada necessariamente os qualifica como segurados obrigatórios. Então, a lei os vincula necessariamente ao regime geral de previdência social. E dentro dessa situação de segurados obrigatórios, os segurados obrigatórios empregados, eles podem ou não ter vínculo empregatício com pessoas jurídicas de direito privado ou mesmo pessoas jurídicas de direito público. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que um segurado obrigatório empregado, que está definido no artigo 11, inciso 1º da Lei 8.213, que é de obrigatória leitura, porque elas têm alíneas até a letra J, então tem a linha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Todas essas alíneas devem ser analisadas e estudadas por vocês. Eles seguem como regra geral, artigo 11, inciso 1, do Plano de Benefício da Previdência Social. Tá? Artigo 11, inciso 1 do Plano de Benefício da Previdência Social. Vocês têm que ler essas alíneas para identificar a figura do segurado empregado. E o segurado obrigatório empregado, gente, ele tem diversas modalidades de atividade remunerada. Pode ser com vínculo empregatício, ou seja, o que é o vínculo empregatício? É aquele trabalhador que tem a carteira assinada e que ainda exerce função laboral mediante os atributos da pessoalidade, da remuneração
da subordinação, da habitualidade, né? E eles recebem remuneração por isso. Então, quando nós estamos falando de segurado obrigatório empregado, ele pode ter vínculo empregatício ou não, tá claro? Quando ele não tem vínculo empregatício, está sendo descumprida a legislação trabalhista. E ao ser descumprida a legislação trabalhista, nós temos que o quê? Proteger esse segurado. Então, ele vai ter direito de reclamatórias trabalhistas na Justiça do Trabalho e vai ter também direito a ações previdenciárias junto à Justiça Comum Federal. Tá bom, gente? E, de uma forma ou de outra, ele vai ter a proteção social. E por que ele vai ter a proteção social? Porque, para os segurados obrigatórios empregados, o responsável tributário pelos recolhimentos é o seu empregador. Né? E o empregador pode ser cobrado dessas suas contribuições sociais. Vocês têm que saber o seguinte: se ele tem vínculo empregatício, ele tem carteira de trabalho e previdência social assinadas. Se ele não tem vínculo, ele pode ajuizar a ação reclamatória perante a Justiça do Trabalho. E aí nós temos casos ainda de empregados temporários. E aqueles empregados temporários também são aqueles que exercem atividade laboral e cumprem uma necessidade extraordinária de mão de obra do empregador. Tá bom, senhores? Eles também são. E enquanto eles estão cumprindo aquela necessidade extraordinária, eles são qualificados como segurado obrigatórios empregados. Tá bom? Seguindo, senhores. Além desses casos, vocês têm que pensar ainda nos servidores públicos porque eles não foram aprovados em concurso público de títulos e documentos, pelo menos em regra geral, tá bom? Para tudo. Aonde? Travou. Aquele comissionado é aquele nomeado para cumprir uma função de confiança, né? Então, é aquele cargo de confiança no serviço público. Quando a gente fala de cargos de confiança no serviço público, ele se qualifica como segurado obrigatório e empregado do regime geral. E aí a administração pública ela tem que continuar vertendo as contribuições para esse servidor comissionado que não foi aprovado em concurso público de títulos e documentos, enquanto ele exercer a função. E aí a administração pública ela se submete ao regime contributivo dos empregadores do regime geral, ou seja, vai ter que verter a alíquota de 20% sobre a folha de salários para eles e ainda vai ter que fazer a retenção de 7,5%, 9%, 12% ou 14%, tendo em vista o valor do seu salário de contribuição, desse servidor adjunto. Da mesma forma, nós temos os exercentes de mandatos eletivos. Quem são os exercentes de mandatos eletivos? São aqueles que são eleitos em eleições, né, mediante sufrágio universal, e que exercem um mandato representativo da população durante um determinado tempo, né, esse tempo previsto na legislação eleitoral. Vocês têm que saber que, em regra geral, os exercentes de mandato eletivo não são vinculados a regimes próprios de previdência social, tá? Eles são vinculados a regimes gerais. Essa é a regra geral. Então, vereadores estão vinculados ao INSS, né? Deputados estaduais estão vinculados ao INSS. Governadores de estado estão vinculados ao INSS. Então, o valor do subsídio deles é o salário de contribuição para efeitos contributivos junto à Receita Federal. Obviamente, limitado ao teto máximo, que hoje é a quantia de R$ 6.101 aproximadamente. Por outro lado, nós temos exceções, né? E as exceções estão consubstanciadas nos exercentes de mandato eletivo, presidentes da República,
né, os presidentes da República têm regimes próprios, né, então, uma vez eleito no regime, eleito como presidente da República, necessariamente você se vincula ao regime próprio de presidentes da República. E ainda aqueles parlamentares que estão vinculados ao Congresso Nacional, sejam eles os deputados federais ou os senadores, desde que eles exerçam, no mínimo, 2 mandatos representativos. E aí, nesse caso, eles se tornam vinculados ao regime próprio de previdência social do Legislativo. Tá claro, senhores? Então, muita atenção. Tirando esses casos de presidente da República, deputados federais e senadores, nenhum outro exercente de mandato eletivo vai integrar regime próprio. Eles serão todos do regime geral. Então, governadores de estado, né, e tinha alguns regimes próprios de governadores de estado que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Prefeitos municipais, prefeitos distritais, não, tá? E aí vamos, deputados de assembleias estaduais, de assembleias legislativas estaduais e vereadores de câmaras de vereadores estão fora do regime próprio e estão todos inseridos no regime geral de previdência social. E aí vamos para a parte, talvez, que seja a parte mais importante dos segurados obrigatórios empregados, tá? Que são as hipóteses de extraterritorialidade da legislação previdenciária. E dentro dessas hipóteses nós temos as das alíneas C, não é isso? Que é o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior, tá? A letra D, aquele que presta serviço no Brasil, a letra E, brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, não é isso? A letra F, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional, tá claro? O servidor público ocupante, não. O empregado, a letra I, o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, e esses são os casos de extraterritorialidade da legislação previdenciária. Ou seja, pessoas que trabalham no exterior, não é isso? Mas que, por terem preenchidos os requisitos das alíneas do artigo 11, inciso 1, da Lei 8.213, eles estariam acobertados pelo regime geral de previdência social do Brasil. Então, muitíssima atenção com essas hipóteses. São hipóteses que caem em concurso público e quando caem no concurso público, são pegadinhas para pegar os concurseiros. Então, gente, nesse momento eu vou encerrar nosso podcast, tá? Que antes era uma videoconferência e virou um podcast, porque, pelo adiantado da hora e porque nós já estamos totalizando 24 minutos de gravação. Tá? Para mim foi um prazer, tá, estar aqui e eu vou me colocar à disposição para eventuais perguntas, assim que eu encerrar a gravação. Muito obrigado a todos pela atenção. Senhores, a gravação